Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo então é uma demonstração do resultado final da atividade que vocês têm que fazer lá no Moodle para a semana que vem, tá? Então, vocês têm que criar uma tabela para controle de vendas de veículos, tá? Então, vocês receberam na guia venda somente as células com os campos preenchidos e vocês terão que transformar essa matriz em uma tabela, tá? Então, essa aqui é a tabela final. Em seguida eu vou começar a preencher os dados delas para vocês verem como que ela ficou, tá? E aqui na base de dados, na guia base de dados, vocês têm lá todas as matrizes e tem que transformar as matrizes em tabelas, tá? Mas primeiro vocês devem ordenar as informações, ordenar o vendedor, ordenar o país, ordenar a montadora, e o campo país tem que seguir a ordenação da montadora. Tem que ordenar cada uma das montadoras, não pelo nome do veículo, e sim pelo valor do veículo. E aí o campo da montadora do veículo tem que acompanhar a ordenação e sempre do menor para o maior, tá? Vocês têm que fazer isso nessas 12 tabelas aqui que são das concessionárias, tá bem? Aqui já está ordenado, aqui é só vocês então criarem a tabela. Depois de criar a tabela, vocês vão ter que dar nomes a essas informações todas. Numa lista, criar um nome para a tabela, para cada uma delas, dar um nome significativo, porque ele está colocando, quando vocês criam tabela, tabela 1, tabela 2, e aí nós temos que renomear essas tabelas para nomes significativos. Então, vocês precisam ter cuidado na hora de criarem os nomes, tá? Que é a parte fundamental, criar os nomes adequados para eu fazer uso destas listas e dessas tabelas lá na minha tabela de vendas, tá? Então eu já tenho aqui, ó, todos os nomes das listas e as tabelas que foram criadas, tá? Então tem lá na atividade a indicação de quais listas vocês precisam criar, tá bom? Feito isto, tendo as listas, então eu vou construir a minha tabela. Então, vocês vão ter que fazer a numeração automática aqui, que é através do lim menos o lim do cabeçalho. E eu acrescentei uma outra função, que é a função C, que ela só vai fazer a numeração se o conteúdo da data for diferente de nada. Então eu estou dizendo aqui, ó, se a data é igual a nada, não faz nada. Então ele não está mostrando, a data não é nada e não está mostrando a numeração. Quando eu colocar uma data, então ele vai fazer o lim menos o lim, tá? Então eu vou simular aqui uma venda. É um campo normal onde eu tenho que inserir uma data da venda. Vamos, por exemplo, 12/4/2020, tá bem? Vou para o próximo campo. Ah lá, quando eu for para o próximo campo, a numeração já aparece. Por quê? Porque agora isso aqui não é igual a nada, tem o valor. Então ele tem que fazer a numeração. O vendedor. Onde é que estão os vendedores? Estão aqui os vendedores. Ó. Então eu tenho que ter criado essa lista para ela aparecer aqui. Então isso aqui é o quê? Uma validação de dados. Uma validação de dados simples, tá? Então eu escolho um dos vendedores. Bom, qual é a montadora do carro que ele vendeu? Onde é que estão as montadoras? Estão aqui as montadoras. Tá bem? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma validação de dados simples também, simplesmente mostrar as montadoras, tá? Então escolhe a montadora. Ah lá, e ele automaticamente já colocou o país da montadora. Por quê? Porque ele buscou essa informação aqui, ó, lá na lista do país da montadora. Então aqui vocês vão ter que fazer o quê? O CORRESP, né? O índice da lista do país da montadora com o CORRESP da montadora, tá? Então, a gente vai desenvolver isso na aula semana que vem. Agora, a lista dos veículos não pode ser outros carros senão da Audi. Então, quando eu escolhi Audi aqui, ele tem que mostrar quem? Somente esses carros aqui, quando eu escolher Audi. Quando eu escolher BMW, tem que mostrar somente esses carros aqui. Então, lá estão os carros da Audi.
e ele automaticamente já vai pegar o valor do A4 da Audi, o valor do A4, que é 320, e está jogando lá. E ele está calculando a comissão. O 320 está onde? O 320 está aqui, ó. Ele está entre o 300 e 500. Ele é menor que 500 e é maior que 300. Então a faixa dele é de 7%. Então isso que vocês vão ter que calcular. Vocês vão ter que pensar um pouquinho, nós vamos desenvolver essa lógica durante as aulas. Mas eu gostaria que vocês pensassem. Então esta é a forma como a tabela vai se comportar. Quando eu inserir uma nova venda aqui, 12/4/2020, agora o vendedor é outro. Vamos escolher aqui o Golias. Ele vendeu uma BMW, que também é da Alemanha. Ele vendeu um X4, que custa R$450 mil, e ele teve uma comissão de R$31.500. Por quê? Porque 450, ó, também está aqui, ó. Tá? Ele é menor que 500 e maior que 300. Tá? Então, ambos estão levando quanto? 7% de comissão. Ok? É isso que vocês precisam fazer. Isso daqui nós chamamos de validação de dados dinâmica. Tá bem? Era isso. Tentem fazer e durante a semana a gente tira dúvidas. Um abraço e até mais.